O dia não, a semana, né? Os últimos dias, essa viagem, esse tour pelo Equador foi bem movimentado. Troquei hoje aí. Segundo o Cereto, eu não conheço muito bem, mas disse que é Espada de São Jorge. Mas é um prazer estar com você, estar com o Rafa e com meu amigo Dejan. Quanto tempo que eu não falo com ele, não participo de um programa com ele, vai ser bom esse bate-papo aí. Então já vamos começar dando uma repassada nesse dia. Semana do Flamengo, eu sei que foi complicada, mas vamos focar no dia, né? Porque é muita coisa para a gente falar numa terça-feira. Bom, mas o principal para o torcedor saiu, foi a vitória, 2-1, Arrascaeta, Pedro brilharam. Te acompanhei também via Twitter durante a partida, enfim, a gente fiz essa troca mental, a gente conversou isso na primeira edição do Troca que aconteceu no Sport TV 2, a gente repercutiu bastante, mas agora vamos falar mais dessa partida aqui, Caê. Vamos começar então pela lista dos infectados, foi aí que veio toda essa função do que aconteceu com o Flamengo. Repercuta e relembre pra gente, para quem está assistindo o Troca de Passes, então, o que aconteceu com o Rubro Negro. Então, já eram 7 contaminados, 7 infectados, 7 atletas. A lista é Isla, Mateuzinho, Felipe Luiz, Diego Ribas, Michael, Vitinho e Bruno Henrique. E aí, nessa terça-feira, vieram 2 novos casos, Márcio Tanuri, chefe do departamento médico, e Juan, ex-zagueiro, que está ali na diretoria, ali não tem um cargo muito definido, mas faz parte da diretoria. E foi exatamente esses novos casos que fizeram com que as autoridades equatorianas de Guayaquil, ali, a prefeitura e tudo mais, tentassem interditar o estádio, tentassem impedir que houvesse o jogo, porque qual foi o raciocínio? Eles entenderam que o Flamengo não teria controle de quem estaria contaminado ou não, porque o Márcio e o Juan fizeram os exames no sábado, testaram negativo, mas na segunda apresentaram sintomas, fizeram um novo exame que nessa terça-feira deu como positivo. Então as autoridades ficaram temerosas assim, do que poderia acontecer na partida, mas o curioso é que houve uma invasão coletiva no hotel do Flamengo de autoridades, de polícia, de imprensa, mais de 30, 40, 50 pessoas invadiram o andar que o Flamengo estava em Guayaquil, então foi meio contraditório assim, essa questão do protocolo que foi totalmente quebrado. Houve ali no meio da tarde uma situação de interdição do estádio Monumental para que a partida não existisse, não fosse realizada, mas a Conmebol agiu muito bem ali no bastidor, soube usar a força política dela, até para não abrir esse precedente. Imagina de que maneira que seria essa sequência da competição. Semana passada teve o caso no Paraguai, onde a partida do Boca com o Libertad não foi adiada, mesmo com casos de Covid no Boca. O que nós temos de apuração é que havia essa preocupação da Conmebol. A Conmebol conseguiu ali agir no bastidor politicamente e a partida foi confirmada, foi realizada. Uma vitória importantíssima, valiosíssima, até porque o Júnior Barranquilla ganhou do Del Valle, o grupo está super embolado. Uma partida onde o Flamengo jogou 35 minutos muito bons ali no início, mas depois se perdeu um pouco. Deixar para o Pet, para o Rafa falarem aí, um Flamengo que eu ainda vejo com muita força individual, isso é inegável, mas que coletivamente, principalmente defensivamente, segue muito carente. Exatamente isso que a gente também já estava comentando, Caê. Já vou passar direto para o Pet. Essa parte defensiva deixou uma preocupação ao ver o que aconteceu com o Flamengo depois dos 30 minutos. No início do segundo tempo, inclusive o Barcelona de Guayaquil conseguiu descontar, a vitória ficou com o rubro-negro, mas essa parte coletiva que disse o Caê realmente precisa melhorar. Concorda, Pet? Sim, precisa melhorar, mesmo desfalcado, né, dos seus 2 laterais, né, apesar que René é um bom jogador e já foi titular muitos jogos no Flamengo, mas foi improvisado o Tuller no lateral direita, que foi seguro, firme, não comprometeu. Defensivamente bem, oficialmente, logicamente, não apresentou nenhum perigo, não participou muito na construção do jogo do Flamengo, que não era nem para ser esperado ficar mais, deixar mais o René talvez participar, que também não participou muito. Mas depois de 30 minutos, 35, já a Barcelona começou a criar algumas chances, já começou a chegar 2, 3 vezes no gol do Flamengo. E o segundo tempo foi da forma como foi finalizado o primeiro tempo. O Flamengo caiu fisicamente, apresentou já cansaço, e Barcelona tentou alguma coisa, reação e tudo. Consegue fazer gol no segundo tempo, nos 2 minutos do segundo tempo, na falha da marcação da zaga, no sistema defensivo do Flamengo, mas tecnicamente um time abaixo muito do nível do técnico do Flamengo. Mesmo tendo aí tentado fazer mudanças, mas desorganizado totalmente, e não conseguiu
criar grandes ameaças. Sim, foi ofensivamente talvez melhor, digamos, porque criou mais chances, criou 7 escanteios contra o 0 do Flamengo, que agora teve um gol perdido aí totalmente do centroavante do Barcelona, que não sei como fez aquela falha na finalização. E o Barcelona não foi preciso, não teve muita ação do César, não foi muito exigido, não fez grandes defesas porque o Barcelona finalizava fora do gol. Mas é importantíssimo esse resultado para poder dar um ânimo ao Flamengo e recuperar a autoestima, confiança, para poder continuar na batalha. Agora tem que solucionar esse problema de contaminação, porque isso realmente é uma preocupação muito maior do Flamengo, essa situação, logística, como foi isso abafado em modo de não deixar espalhar mais, não contagiar mais jogadores ou mais comissão técnica, esperamos que não, e vamos ver como o Flamengo volta agora e o que vai acontecer durante a semana, se nenhum mais jogador apresenta esses sintomas ou testa positivo para poder vai jogar domingo ou não vai jogar domingo, aí vamos ver o que o CBF vai decidir. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho também em relação a isso, que mais uma vez o Pet já tocou nesse assunto. A gente também conversou sobre isso na primeira edição que foi ao ar no Sport TV 2, mas agora já tem posicionamento oficial também do Palmeiras em relação a esse pedido de adiamento que o Flamengo fez à CBF, mas já a gente fala disso aqui no Troca de Passes. Primeiro vamos continuar repercutindo essa partida, inclusive na hashtag Troca de Passes, que vocês já estão começando ali a se movimentar e perguntar. Tem um questionamento para o Pet, daqui a pouquinho eu já vou passar para ele, mas antes, Rafa, a gente estava comentando também em relação a essa lista imensa de desfalques e que nessa lista estariam os principais jogadores de velocidade. E o quanto fizeram falta hoje nessa vitória, foi um resultado importante, mas que a gente coletivamente viu também que deixou a desejar. Tanto fizeram falta que a gente tem um Gerson adaptado, né? Partindo do lado esquerdo, é canhoto, então não tendo nem a opção tão natural assim de jogar em diagonal, por mais que ele tenha feito uma ótima jogada no lance do primeiro gol, mas de certa forma um tanto torto para esse tipo de organização vindo por dentro. E acho que também fizeram muita falta, claro, quando a gente fala de opções no elenco e o que foi a partida dentro do segundo tempo, se você tivesse um só deles, ou o Michael, ou o Vitinho, ou o Pedro Rocha, ou o Bruno Henrique, você poderia ter deixado a equipe um pouco mais equilibrada para aproveitar o que foram os espaços que o Barcelona deu. Deu durante todo o jogo, continuou dando no segundo tempo, mas o Flamengo já não tinha mais, né? Já não tinha um nível competitivo, já não tinha como se impor fisicamente e aceitou muito mais o que foi o ritmo do Barcelona e essa imposição dentro do jogo. Então as opções de velocidade fizeram muita falta. E se a gente somar o que foram os afastados, 3 deles por Covid, né? Vitinho, Michael e Bruno Henrique, e um deles lesionado, Pedro Rocha, faz uma diferença tremenda. Até o Gabigol, em termos de movimentação, poderia entregar mais numa saída do Pedro, por exemplo, do que o próprio Lincoln. Então é muito importante reconhecer a força do elenco e, ao mesmo tempo, identificar, assim, que quando você tem 11 desfalques, mesmo o Flamengo, mesmo nas condições atuais de principal elenco do futebol brasileiro, vai sentir de uma forma ou outra, né? E o segundo tempo do jogo evidenciou isso, pelas ausências de opções viáveis para o Domi no banco de reservas. A gente citou aqui, foram só 2 alterações. Exato. E o Pet ainda falou que, bem ou mal para o que era o ajuste defensivo dentro do jogo, o Tuller talvez fosse o caso de ficar mais tempo, né? Talvez até o fim do jogo. E a gente estaria falando de uma Mas ele já entrou na metade do segundo tempo. Então, ali. Ainda assim, né? São minutos finais de um jogador que fazia uma partida segura. Você teve que inverter o lado do René, colocar o Ramon com poucos minutos dentro de jogos desse nível, dessa exigência, mas é porque o banco entregava praticamente nada em termos de competitividade, ou pelo menos de consistência, de saber o que o jogador entrega em situações como essa. Mas com 11 desfalques não tem quem fuja de uma situação dessa. Vamos escutar o que o Domi falou, a gente separou 3 trechos. Vamos primeiro, então. Hoje me falaram que só treinamos juntamente todo o elenco 10 dias. Porque, por exemplo, amanhã, quando cheguemos em Rio de Janeiro, os jogadores vão a fazer recuperação, outros vão treinar. Isso significa que temos que treinar mais todos juntos e precisamos tempo. E quando falo disso, não agora com Tocano, quando
no ganamos também no Faro, é muito importante. Como jogamos os primeiros 35 minutos, como treinamos ontem. E depois, claro, o cansancio todo, tem que saber que não podemos treinar qualidade aqui em Equador, porque um dia foi o vulcão, outro dia... Mas não é uma desculpa, é a verdade. Estou muito agradecido do esforço que fizeram os jogadores, porque não era fácil. Depois, eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque teremos exames também. Eu talvez temos mais jogadores que têm positivo, porque isto aconteceu também jogando com um grande equipo, com altitude, e com muitos jogadores que estavam um pouco machucados, não fisicamente, mas com o Covid. Passados 50 dias de trabalho, você diria que o Flamengo tem um time bem treinado, um time consciente do fazer e como fazer um campo? O primeiro eu he falado, nós não estamos nem 50 dias aqui em Brasil, isto é o primeiro. O segundo, não treinamos 50 dias, você está viajando. É só a gente que ha jogado a futebol, é só a gente que ha sido técnico pode compreender isso. E não são máquinas os jogadores, e não estão treinando 50 dias. Isto não é verdade. Treinamos juntamente só 10 dias. Eu porque estamos viajando todo o tempo. E quando os jogadores que jogam não podem treinar com o elenco, porque amanhã têm que descansar ou fazer recuperação. Outros têm que fazer treinamento. Agora não sei quantos jogadores temos para o próximo jogo. Não é verdade. E quando falo que não o dome, qualquer treinador, porque eu respeito muito os treinadores, o que está acontecendo agora em Brasil, que um treinador, a quarta rodada, estão 4 treinadores fora, a sexta rodada estão 7 treinadores fora, é uma loucura. Se não tem tempo de treinar, como quer você valorar o trabalho de um técnico? Como quer trabalhar assim? É impossível. Sente mais aliviado sobre a continuidade do seu trabalho após esse resultado? Mas que continuidade? Eu não controlo, só estou focado em trabalhar, muito duro. E se não entendem isso, não entendem nada. Que continuidade? Aqui, quando um técnico perde um partido, está fora. Pois está fora. Em Europa é distinto, é distinto. E por isso, talvez agora, o futebol em Europa é diferente. Os técnicos têm mais tempo, têm isso. Mas, para mim, o que acontece fora, eu entendo tudo. Entendo que há torcedores, claro. E foi reto e direto. E ainda usou uma gíria, né? Você está viajando. Ele está dominando o português, eu estou impressionado. Vou passar a bola direto para o Pet. Primeiro, ele criticou esse imediatismo do futebol brasileiro. Queria te ouvir em relação a isso. E também fez, de certa forma, a avaliação dos 50 dias dele, frisando que 10 dias apenas de treinamento. E que tudo isso é diferente na Europa, que é a realidade de onde também ele veio, aprendeu com o Pep Guardiola. Está contigo a palavra, Pet. Logicamente, é bem distinto da Europa. E quando ele fala de 10 dias de treinamento, ele se refere a 10 dias de treinamento com todo o elenco, com todo o time à disposição. Porque muitos dos treinamentos são baseados nos jogos que estão bem próximos, 2 jogos por semana, e ele não tem dias de treinamento quando tem que fazer o time recuperar. Então, está fazendo um jogo que quem jogou, dia seguinte vai descansar ou fazer treino de recuperação e está treinando com os outros. Então, por isso ele está dizendo. Ele tem razão quando está dizendo, se estou 50 dias aqui, que ele está frisando que não tem 50 dias do Brasil, mas não longe de que tenha 50 dias de treinamento. Está corretíssimo. E, bom, acho que está um pouco aliviado, está um pouco expressando essa situação, porque ele está dizendo, vou me concentrar no meu trabalho, vou trabalhar duro, porque eu não posso controlar o que vai acontecer nos bastidores. A pressão, a torcida, a exigência, imediatismo, treinadores que já em 7ª rodada 7 caíram fora do Campeonato Brasileiro, a continuidade de medir um trabalho realmente muito complicado aqui no Brasil. E ele está certo a respeito a isso. Também está preocupado que não sabe quando chegar amanhã no Rio de Janeiro, vai fazer outros testes, vai ter condições de trabalhar com quantos jogadores, o treinamento não vai ser completo, e isso, logicamente, prejudica o trabalho. Mas a vida do treinador é assim, não é o único que está sofrendo com isso, todos os treinadores estão sofrendo com esse tipo de situação, com essa exigência, essa cobrança um pouco exagerada, ou quando a gente elogia também exagera, né, nos elogios, quando se ganha um jogo, quando tem resultado positivo, mas também criticamos demais quando se perde um jogo,
que o jogo perdido tem modos e formas de perder esse jogo. Logicamente, uma derrota de 5-0 do jeito como foi, tem que sofrer crítica, porque esse Flamengo não se permite, não pode se permitir esse tipo de Flamengo com esses jogadores. Mas outros jogos assim, e outro lado está jogando futebol. Nós vimos agora, ou não vimos, mas sabemos pelo menos o resultado, que o Independente de Valle, que aplicou goleada em cima do Flamengo, hoje perdeu o Júnior Barranquilla quase de goleada, de virada, 4-1. Quer dizer, todo aquele time que impressionou não é bem assim. Fez um jogo muito feliz, muito espetacular, contra um Flamengo que teve um péssimo dia de um jogo do futebol coletivo do nível do Flamengo. Então, vamos ter que entender essa situação e na colocação talvez ter um pouco mais de compreensão quando a gente faz a pergunta desse estilo ou quando faz críticas exageradas e cobranças. Escanteio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Inter. O time inteiro do Flamengo, cruzamento.